Saudamos toda a igreja em nome do Senhor Jesus. Amém. Dando continuidade à exposição da carta do apóstolo Paulo à igreja de Éfeso, nós abriremos a palavra do Senhor no capítulo 5, versículo de 15 até o versículo 21. Efésios, capítulo 5, do 15 ao 21, quando nós lemos: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Por isso não sejais insensatos, mas atendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, em que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a Deus nosso Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Até aí a leitura, e vamos orar mais uma vez. Senhor, a tua palavra que foi aberta e lida, que tem achado lugar nos nossos corações, e nós reverentemente temos nos dobrado diante do Senhor, e temos reverenciado o teu nome, e temos exaltado a tua palavra, porque ela tem transformado, à medida da estatura de Cristo, a nossa vida de glória em glória, de fé em fé. Aplica essa palavra bendita, bendito Deus, em nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós tivemos o privilégio, na exposição dessa carta, de entendermos que a sua parte doutrinária específica no conteúdo da aplicação da salvação na nossa vida foi compreendido do capítulo 1 até o 3. Tivemos o privilégio de compreender que a parte prática, doutrinária também, mas de como deve viver o cristão, nós percebemos que o apóstolo Paulo dedicou o capítulo 4, 5 e 6. E essas últimas duas exposições do capítulo 5, que foi do versículo 1 até o 7, quando nós fizemos a exposição que o cristão deve andar como filho da luz. E no capítulo 5, do versículo 8 até o 14, o apóstolo Paulo trata e ensina como o cristão deve viver andando na luz. Então, vivendo na luz e andando na luz em amor, o apóstolo Paulo chama a atenção para que a igreja do Senhor ande em amor fraternal. E agora, no texto que nós lemos, nós percebemos que o apóstolo instrui a igreja de Éfeso a andar com sabedoria, sendo representado por aqueles que são cheios do Espírito. E ele desafia, e ele orienta, e ele garante que aqueles que estiverem cheios do Espírito andarão em sabedoria. E o tema da nossa mensagem é exatamente esse: andando com sabedoria na plenitude do Espírito.
a plenitude do Espírito na vida individual, na vida pessoal do crente. Ele divide esse texto do capítulo 5, do versículo 15 até o 21, em 5 partes. A primeira parte é no versículo 15, quando nós encontramos o chamado a uma vigilância espiritual. Segunda parte do texto é um chamado ao aproveitamento do tempo. Em terceiro lugar, um chamado ao discernimento da vontade de Deus. Versículo 15, vigilância. Versículo 16, aproveitamento. Versículo 17, discernimento. Versículo 18, em quarto lugar, o chamado ao enchimento do Espírito. Em quinto e último lugar, os resultados de uma vida cheia do Espírito, do 19 até o 21. E assim nós temos um texto que trará instrução mais apropriada, mais alargada, trazendo um conteúdo maior para o nosso crescimento como igreja do Senhor. E aqui todo esse conteúdo e todo o conteúdo da carta olha para a plenitude do Espírito. O Espírito Santo de Deus, ele trouxe a plenitude, o complemento da vida de Cristo para a vida da igreja, pois o Senhor Jesus, quando foi assunto aos céus, deu a mão ao Espírito Santo e o Espírito Santo desceu. E Jesus disse que não deixaria a sua igreja órfã, mas que o seu Espírito Santo iria ser dado para que a sua igreja fosse guiada em toda a verdade na perspectiva da volta de Cristo. O Senhor Jesus diz: eu darei outro Consolador, outro da mesma espécie, outro da mesma espécie que eu. O Senhor Jesus diz: eu darei outro Consolador. Jesus é o Consolador, e ele é assunto aos céus, se preparando para a sua vinda. E esse outro Consolador, que é o Paracleto, é uma palavra nos originais, que diz que é outro da mesma espécie. Então o Espírito Santo foi dado com as mesmas características, com as mesmas funções, com as mesmas habilidades e com o mesmo ensino do Senhor Jesus, com uma diferença: que o Espírito Santo foi dado para nós entendermos, compreendermos a respeito de quem é Jesus, sua obra, a nossa salvação e o novo céu e a nova terra. E o tema central é que o Espírito Santo veio para glorificar o nome do Senhor Jesus. Em primeiro lugar, nós falamos que era um chamado a uma vida vigilante. O crente foi chamado a andar atento. Versículo 15. Portanto, acompanhe comigo, por favor. Vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios. Aquele que não é sábio é ignorante, é nécio, é atropelado, é sem direção. Andar prudentemente. Prudentemente significa atentamente, com precisão, com cuidado, com atenção, na perspectiva da vigilância do chamamento da sua própria salvação e vocação, ou seja, sabedoria para se conduzir. O crente precisa de sabedoria do alto. Sem sabedoria não tem como discernir a caminhada cristã. O crente
ele não vive de forma descuidada, ele vive de forma atenta. E assim nós podemos olhar, depois de sermos chamados a atenção para uma vida de prudência. A palavra prudência me lembra outros textos que trazem a indicação de um cristão preparado, o homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. E vieram os ventos, e vieram as águas, e bateram contra aquela casa, mas não a destruiu, porque estava firmado na rocha. Mas o nécio, o incontinente, o imprudente, construiu a sua casa na areia, na beira do rio, e o rio encheu, e as ondas vieram, e veio a tempestade, e veio os vendavais, e deram contra aquela casa, e ela caiu, porque ela foi construída sobre a areia. O prudente também é visto como aquelas mulheres prudentes que acenderam suas lâmpadas e ficaram esperando pelo noivo. E as nécias também acenderam suas lâmpadas e ficaram esperando pelo noivo. O noivo é algo muito importante naquele momento daquelas mulheres que nunca tinham tido um esposo e desejavam ter um esposo, e umas guardaram bastante azeite e outras só fizeram a reposição daquela embalagem, daquele recipiente, e acenderam suas lamparinas, e o noivo de longe avistou, mas as nécias não tinham mais azeite e suas lâmpadas se apagaram. Mas aquelas que tinham azeite, elas esperaram o noivo, e o noivo de longe viu as lamparinas, indicando que ali estava a sua noiva. E essas são chamadas de prudentes, porque elas estão preparadas, não são nécias. Muitas outras experiências e muitos outros momentos de citações nas Escrituras Sagradas fala entre o prudente e o imprudente, entre o sábio e o nécio, e nós queremos realmente andarmos prudente como os sábios das Escrituras. Quantos sábios na Bíblia nós temos nos informando como devemos andar. Em segundo lugar, o texto fala sobre o chamado ao aproveitamento do tempo. Isso é muito importante aqui. O apóstolo Paulo dá atenção a andar aproveitando o tempo. Versículo 16: remindo o tempo, portanto os dias são maus. Não jogar o tempo fora, não sentar na calçada para nada fazer, não desperdiçar o tempo que o Senhor nos deu. Mas aqui está relacionado a fazer a obra de Deus. Nós fomos chamados na liturgia de hoje. O primeiro versículo do capítulo 12 de Romanos nos trouxe o ensino que nós não devemos nos conformar com esse século, mas transformá-lo pela renovação da nossa mente. E assim nós somos chamados a não tomar a forma desse mundo, viver prudentemente e remir o tempo. Remir o tempo significa resgatar o tempo, trazer de volta como que tivesse um tempo perdido, para aumentar o nosso tempo, aproveitar o máximo
o tempo que Deus nos deu. E hoje eu estava conversando com um pastor de uma das tribos terrenas, e eu disse para ele a importância do Evangelho na vida de um crente. Ele vai desgastar e se desgastar e gastar a sua vida com o tempo que lhe resta na terra para anunciar o Evangelho, que é o maior de todos os tesouros que alguém pode possuir. Ou seja, o único tesouro que alguém não pode deixar de ter. As pessoas poderão deixar de ter todos os tipos de tesouros. Nenhum tesouro é eterno. Todos os tesouros a traça e a ferrugem come. Mas o tesouro que desce dos céus, a salvação, que está em nossas mãos, nós que somos vasos de barro, o Senhor resolveu nos fazer de uma propriedade das mais insignificantes no sentido de seu valor, e nos chamou de vasos de barro. Nós poderíamos ter sido feito de bronze ou de prata ou de ouro, porque quando o Senhor olhou para a terra que Ele criou, Ele resolveu fazer a mim e fazer a você, e Ele poderia ter pego o ouro e feito um vaso de ouro, mas Ele não. Ele pegou o barro e Ele fez você e fez a mim de barro e fez um vaso, e nesse vaso Ele colocou o maior tesouro que alguém pode mensurar. Ele colocou a sua glória, Ele colocou a sua imagem, Ele colocou a sua eternidade, Ele colocou a sua mente, e Ele colocou a nossa salvação. Que tesouro! Aleluia! Que tesouro! Eu estava encantado, perplexo, atônito com Deus nessa madrugada, quando estava rompendo o dia. Hoje eu acordei os passarinhos e perguntei para ele: vocês vão se levantar? Não é? Todo dia vocês me acordam, mas hoje é o meu dia. Eu acordei vendo a glória de Deus como um vaso de barro que tem um grande tesouro, o maior de todos os tesouros. E se esse vaso não tiver esse tesouro, ele não tem valor, porque o valor está no que está dentro dele, e por isso que nós somos preciosos para o Senhor. E o apóstolo diz: vamos usar o nosso tempo de forma gloriosa. Estávamos falando outrora sobre a vida cristã, a pregação do Evangelho que foi confiado a cada um de nós. Esse Evangelho, remindo o tempo para que aproveitemos o máximo dessa unidade da nossa fé. Terceiro lugar, nós vimos o versículo 16 e o 15, agora o 17 vai chamar a atenção para o discernimento da vontade de Deus. As pessoas estão procurando a vontade de Deus, e umas dizem que Deus falou desse jeito, e outras dizem que Deus falou daquele jeito, mas existe um jeito que não tem como errar o jeito, que é o jeito como a palavra de Deus ensina. E aqui o texto diz,
Versículo 17: por isso, não sejais insensatos, mas atentai qual seja a vontade do Senhor. Então, a vontade do Senhor, o discernimento que nós precisamos compreender, discernir, matematizar, delinear, medir qual é a vontade de Deus para a nossa vida. Ele repete a palavra insensato, que é a mesma palavra nécios, no versículo 15, dizendo: olha, você não pode imitar os nécios, você não pode pensar como os insensatos, que não tem sensatez, mas você precisa entender qual é a vontade de Deus. Tem muita gente buscando a vontade de Deus nos sonhos, outros buscando a vontade de Deus nas revelações extra-bíblicas, e outros buscando a vontade de Deus nas Escrituras, na Bíblia. Qual é a vontade de Deus para a minha vida? O que é que está revelado a respeito da minha vida, da sua vida? Qual é a vontade de Deus para a minha vida e qual é a vontade de Deus para a sua vida? Como foi que Deus resolveu fazer com que nós entendamos qual é a sua vontade para a nossa vida? O Senhor resolveu usar 40 homens pecadores, mas homens fiéis, homens que amavam o Senhor, e que todos deslizaram de alguma forma. Todos são pecadores e todos pecaram. Uns, a Bíblia traz a demonstração dos seus pecados, e outros, a Bíblia não traz a revelação dos seus pecados. Mas todos se colocam como pecadores e todos dizem: ai de mim que sou pecador. Todos dizem: envia-me a mim. Todos falam: Senhor, eu sou barro, eu sou pó, e o Senhor me escolheu. E o Senhor diz: eu separei, eu reservei, eu preparei, eu instruí, eu inspirei, e 40 homens escreveram esse livro. E eu prefiro ficar com essa revelação. Pode ser que eu não tenha uma resposta para uma indagação minha, porque eu não sei onde está nas Escrituras, ou eu não conheço as Escrituras como um todo. Mas todos os meus anseios e todas as respostas que eu preciso saber estão nas Escrituras. Mas a vontade de Deus, o discernimento de sua vontade, está nas Escrituras Sagradas. Vamos pensar algumas verdades. Primeiro vamos ver duas verdades a respeito das Escrituras. Toda a Bíblia, que é a palavra de Deus, ela tem o seu resumo. O resumo de toda a Bíblia é a salvação pela graça. Desde Gênesis, capítulo 3, versículo 15, depois da entrada do pecado, até Apocalipse, capítulo 22, e o seu último versículo. A salvação pela graça, todo o conteúdo das Escrituras. E o tema central, a justificação pela fé. Todos foram justificados pela fé, desde Adão até o apóstolo João, o último escritor do livro de Apocalipse. E a instrução para andarmos de forma sábia, os mandamentos. O Senhor deu os mandamentos, nós os conhecemos e sabemos, e olhamos para Ele e sabemos que pelo Espírito Santo de Deus nós iremos amar esse livro, Lembro-me de alguns momentos de perseguição em países onde o Evangelho foi censurado, como China, Nigéria, Coreia do Norte.
E uma mulher que tinha uma porção da Bíblia, não tinha a Bíblia toda. E ela foi apanhada orando, adorando e pregando. E ela foi julgada como indigna de fazer parte da nação na Coreia do Norte. E em outros países também aconteceram as mesmas realidades. E ela pegou a Bíblia e colocou a Bíblia sobre o seu corpo e disse: vocês podem me prender, vocês podem tirar a minha vida, mas não tirem de mim a palavra do meu Senhor. E ela segurou aquela Bíblia e os soldados arrancaram dos seus braços, e tem uma foto dela assim, como que esteja buscando a palavra de Deus que ela ama tanto. Essa é a nossa oração: amar esse livro, desejar esse livro, se apaixonar pelo que está dentro desse livro e dizer ao Senhor: Senhor, eu ainda não sou assim, eu ainda não amo esse livro como o Senhor manda, eu nunca vou amar o teu livro sagrado do jeito que o Senhor me orienta, exige de mim, mas me dá mais paixão pela tua palavra, pelo teu ensino, para que eu possa ser instruído, para que eu possa ser guiado, para que eu possa ser orientado pela tua palavra, porque eu não vejo o Senhor. O Senhor está na tua igreja, o Senhor está sentado no alto sublime trono, as abas de tuas vestes estão enchendo o templo, pela pregação da palavra, pelos louvores, pelas orações. Me ensina a amar esse livro, me ensina, Senhor, para que quando eu acordar, eu possa me dirigir primeiro a Ti, do que me dirigir às minhas atividades. Quando eu for deitar à noite, eu possa glorificar o Teu nome por mais um dia, e ler a Tua palavra, me alimentar da Tua palavra, e achar a sabedoria que eu preciso para o dia a dia da minha vida. Em quarto lugar, o versículo 8 vai chamar a nossa atenção: e não vos embriagueis com vinho, em que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Não se embriagar com vinho, mas se encher do Espírito Santo. Aqui está relacionado esse ensino a todo tipo de bebida. Mas o vinho era a bebida clássica da época, era uma bebida milenar, era uma bebida que servia de fonte de lucro para a nação de Israel. As vinhas produziam suco de uva e produziam vinho. E as pessoas dizem que o vinho aqui falado é suco de uva. E por isso que na ceia do Senhor é colocado suco de uva, porque Jesus serviu o suco de uva. Mas nós temos uma distinção entre suco de uva e vinho. E aqui é vinho. Vinho que embriaga, porque suco de uva você pode tomar um barril. Tem crente que prefere uma garrafa de vinho do que um barril de suco de uva, né? Mas não pode. Mas não está proibido. Mas você pode tomar um barril de vinho, de suco de uva. Você vai cair lá com uma barriga desse tamanho, mas você não vai ficar embriagado. Agora, você tomar uma porção de vinho numa excessividade, vai acontecer o que Paulo está dizendo que não deve acontecer. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. E aqui o apóstolo Paulo está fazendo uma comparação. Ele está usando uma figura de domínio. Ele está dizendo: o vinho domina. O vinho, ele tira do normal. Ele tira a capacidade racional
natural da pessoa continuar do jeito que ela é. Tira a sobriedade, tira a direção. E a embriaguez descontrola, traz confusão, desarmonia, desorganização do corpo e desorganização social. Ao contrário, em vez de você se encher de vinho, se encha do Espírito Santo, porque o Espírito Santo também controla, guia, dirige do mesmo jeito que o vinho ele controla, guia e dirige para o mal. O Espírito Santo guia, controla e dirige para o bem. E se você se encher do Espírito Santo, aqui não é mais uma porção a mais do Espírito Santo, é se encher do Espírito Santo e cheios do Espírito Santo. Qualquer pessoa que for cheia do Espírito Santo, é o desejo do apóstolo Paulo, será uma pessoa vigilante espiritualmente falando. É uma pessoa que tem vigilância, atenção, discernimento. Uma pessoa cheia do Espírito Santo aprende a aproveitar o seu tempo e não desperdiçar o seu tempo. Um dos maiores desperdícios, agora falando de outra forma, de outra parte, da bebida no nosso país é a cerveja. A cerveja quase não tem álcool, mas ela faz famílias inteiras desperdiçar o seu tempo, que era para estar com sua família, que era para estar com as coisas de Deus, que era para estar envolvido com a pregação, que era para estar envolvido com as programações da igreja. Pessoas ficam 8, 10 horas sentadas nos bares e às vezes nem se embriagam, mas uma bebida que vai atrapalhar e vai impedir que a pessoa aprenda a usar de forma sábia o seu tempo. Mas ela, cheia do Espírito Santo, ela vai conseguir aproveitar o seu tempo. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela vai ter condições de discernir qual é a vontade de Deus. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela vai saber se conduzir de forma que ela agrade ao nosso Deus. Nós estaremos estudando na escola bíblica dominical, a partir de domingo, a pessoa e a obra do Espírito Santo. Você não pode deixar de estar presente. Nós também iremos transmitir. Então nós iremos estudar a pessoa do Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? A divindade do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo e a obra do Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo, o enchimento do Espírito Santo, o selo do Espírito Santo, os dons do Espírito Santo e o fruto do Espírito Santo. E aqui, hoje, nós vimos uma pequena parte que é o enchimento do Espírito Santo. Está relacionado ao fruto do Espírito. Alguém cheio do Espírito tem o fruto do Espírito, e o fruto do Espírito é amor, bondade, paciência, longanimidade, mansidão, domínio próprio, equilíbrio. Contra essas coisas não existe nenhum julgamento, porque isso está acima da lei. Esse chamado do Espírito Santo, esse chamado para sermos cheios do Espírito Santo, é algo indispensável, é algo urgente, é algo inadiável e é algo individualizado. É para mim individualmente e é para você individualmente. Os dois é de forma coletiva.
para o crescimento da igreja, mas o investimento do Espírito Santo é para o seu crescimento, para o meu crescimento. E quinto e último lugar, alguém que busca ser cheio do Espírito Santo tem os resultados da vida cheia do Espírito Santo. E isso nós encontramos no versículo 19 até o 21, a conclusão do texto da mensagem de hoje à noite. Falando entre vós com salmos, com hinos e com cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor em vosso coração, dando sempre graças a Deus por tudo, ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. Então, 4 verdades fundamentais, conclusivas do texto de hoje para a nossa vida. O apóstolo Paulo está dizendo, falando entre vós com cânticos, com hinos, com salmos. Então nós nos reunimos e exaltamos a Deus. Por isso que eu não sou só do inário, também porque a Bíblia diz que cantamos salmos hoje aqui, cantamos hinos hoje aqui e cantamos cânticos espirituais. Esse versículo coube na liturgia de forma magnífica e nós fomos edificados cantando salmos. A vida cristã coletiva cantando salmos, sendo edificada de forma mútua. Segundo lugar, a adoração sincera. O resultado de uma vida cheia do Espírito Santo é a adoração sincera. Adoração sincera aqui nós encontramos ainda no versículo 19. E a palavra sincera, ela tem uma explicação muito forte, porque ela surge no meio do povo de Israel nas vendas de vasos nas feiras. Aí surge essa palavra. Aqueles mercadores, aqueles vendedores que levavam suas panelas nas suas carruagens a cavalo para a feira, vendiam as suas panelas de barro, vasos para carregar água e vasos para fazer o cozimento dos alimentos. Na estrada esburacada, quando a carruagem ia para um lado, ia para o outro, caíam alguns vasos, e esses vasos se quebravam. Então ele pegava a cera da vela, derretia, emendava os vasos e pintava com verniz e levavam para a feira. E as pessoas compravam os vasos de bronzear e colocavam dentro os alimentos e colocavam no fogo. O que acontecia? A cera derretia e os vasos se quebravam. E quando as pessoas iam de volta à feira comprar, que já tinham esse conhecimento, eles perguntavam: com cera ou sem cera? E o vendedor dizia: sem cera. Aí daí surge a palavra sinceridade. Sem cera, algo que não vai ser destruído, algo que não vai ser quebrado. E essa é a palavra que o apóstolo traz para o nosso coração. Sem cera, com sinceridade de coração. Nós que temos a adoração sincera, sem cera, sem maquiagem, com o coração entregue à adoração. Faz de mim
um verdadeiro adorador. É isso que compõe o cristianismo na vida daquele que adora. Adora com sinceridade, sem cera. Onde vai colocar, vai ser provado pelo fogo e vai continuar do mesmo jeito que é, porque é uma adoração sincera. Em terceiro lugar, o resultado da obra do Espírito Santo, o versículo 20 diz que o coração grato pelo que tem e pelo que é, dando sempre graças a Deus por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, um coração grato sempre por tudo, em todas as circunstâncias, em todas as dificuldades, até naquelas que nós não entendemos. Damos graças a Deus porque tiramos lições das adversidades, das perdas e das dificuldades, e damos graças a Deus pelo crescimento, desenvolvimento e a nossa bonança, o nosso crescimento, o nosso desenvolvimento, em nome do Senhor Jesus. Tudo em nome de Jesus. Jesus é o Senhor da igreja. O Espírito Santo, ele tem essa finalidade maior. A maior finalidade do Espírito Santo é revelar Jesus Cristo à sua igreja, para que sua igreja o adore em espírito e em verdade. Em quarto lugar e último, uma vida cheia do Espírito Santo resulta em uma sujeição mútua, sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. Humildade, vida comunitária, preocupação um com o outro, se sujeitando ao ensino das Escrituras um ao outro, cantando e salmodiando com a sua vida. E conclusão, uma vida de vigilância, um tempo bem aproveitado, sabedoria para conhecer a vontade de Deus, tudo isso pela vida cheia do Espírito. O resultado é frutos dignos de adoração ao Senhor, frutos dignos do crescimento da igreja, frutos dignos do crescimento individual do crente. E a nossa oração, depois de tudo isso: Senhor, dá-nos sabedoria para viver neste mundo mal. É a nossa oração. Senhor, ensina-nos a aproveitar o nosso tempo, nos dá graça para discernirmos a tua vontade, nos enche com o teu Espírito, nos dá equilíbrio para que eu possa glorificar o teu nome e nos sujeitarmos um ao outro no temor do Senhor, para a glória do Senhor, para o crescimento da nossa igreja. Aleluia. Amém. Vamos orar. Senhor, nós louvamos o teu nome pelo teu Espírito Santo que habita em nós, porque ele nos separou em Cristo antes da fundação do mundo, e no tempo e no espaço o Espírito do Senhor aplicou a tão grande salvação, e esse vaso de barro recebeu o tesouro dos céus, e que todos possam ver que nós temos um tesouro que não é dessa terra, que a traça e a ferrugem não comem. Também te louvamos, porque o Senhor tem dado discernimento, sabedoria, para não andarmos na forma desse mundo, nem as formas religiosas que não estão de acordo com a tua palavra, e que a tua palavra é a revelação que precisamos. Ensina-nos a amar a tua palavra, nos enche com o teu Espírito, para que possamos, através dos nossos lábios, proferir hinos, salmos e cânticos espirituais,
nos dá graça para nos sujeitarmos uns aos outros, ou seja, servirmos uns aos outros, cuidarmos uns dos outros. Nos dá essa graça. Recebe nossa vida, usa a nossa vida, o tempo que o Senhor nos deu e o tempo que nos resta aqui na terra para fazermos a tua obra. Queremos te louvar, te exaltar, te bendizer. Aleluia, aleluia, amém. Recebam a bênção, meus irmãos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso amado e querido Pai, a comunhão, o poder e as divinas consolações do Espírito Santo repousem sobre nós, Igreja do Senhor, hoje e sempre. Amém. Amém. Podemos assentar. Eu tenho 2 avisos.